o procedimento comum como rito tendente à concretização do macro-princípio da segurança jurídica para um processo justo. Fernando Rubin. Introdução. Lendo Niklas Luhmann, é interessante constatar que o procedimento, como sistema social, só tem um espaço de manobra de desenvolvimento por motivo da existência de incerteza em questões de direito e de verdade. A diferenciação de procedimentos jurídicos refere-se, assim, nas palavras do sociólogo alemão, no processo de absorção desta incerteza. Partindo dessas considerações, parece atual e mesmo decisivo questionar a respeito de qual procedimento pátrio tem melhores condições de absorver incertezas, os juizados especiais ou o procedimento comum. Responder a essa inquietante indagação traria mais um fundamento para que a escolha do procedimento no Brasil não fosse compulsória, já que, SMJ, deve competir ao procurador da parte, juntamente com o seu constituinte, fixar os riscos da demanda, a partir das ferramentas procedimentais que cada iter pode oferecer, como, por exemplo, maiores condições de dilação probatória e medidas recursais, decidindo, daí, pela propositura da demanda pelo procedimento comum, previsto no NCPC Lei 13.105/2015, ou pelo procedimento dos juizados especiais, previsto na legislação extravagante JSE, Lei 90991995, JEFS, Lei 10.259/2001, e juizados especiais da Fazenda Pública, Lei 1215322009. Segunda, do sistema dos juizados especiais na legislação extravagante brasileira. A solução buscada no Brasil para a melhoria da prestação jurisdicional foi, antes de qualquer outra, no sentido de desenvolver ritos sumaríssimos, capazes de propiciar rápido enfrentamento da causa pelo judiciário, embora com extensão de cognição exauriente bastante limitada, tudo a autorizar, em última análise, o cumprimento do dispositivo constitucional que garante a todos, no âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 5 graus, USV. O primeiro movimento nesse sentido de constituição dos ritos sumaríssimos no Brasil deu-se efetivamente com a publicação da Lei N. Graus 9.099/95 e instauração dos juizados especiais civis. O JSE possui estrutura bastante simples, em que incentivada a oralidade e o sincretismo entre as fases procedimentais. Autoriza que demandas de menor complexidade, sem a necessidade de provas técnicas, sejam processadas, desde que não ultrapassem 40 salários mínimos, ainda se fazendo possível a tramitação da lide, sem presença de procurador, quando a causa envolver cifras abaixo de 20 salários mínimos. Não há, com destacada a melhor jurisprudência, compulsoriedade no encaminhamento do rito, cabendo à parte optar pelo juizado especial cível ou não. Nesse sentir, conflito negativo de competência. Justiça comum e juizado especial cível. Ação de anulação de débitos e reparação por danos morais. Mesmo que a ação proposta haver causa de menor complexidade e que, pelo seu valor, pudesse ser intentada perante o juizado especial cível, cabe à parte optar pelo juízo ordinário ou especial. Art. 3º, da Lei nº 9.099/95 e art. 1º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 10.675/96.
Jurisprudência iterativa da Corte sobre o tema. Conflito negativo de competência procedente. De fato, mesmo que a ação proposta haver causa de menor complexidade e que, pelo seu valor, pudesse ser intentada perante o juizado especial cível, cabe à parte optar pelo juízo ordinário ou especial, até como forma de facilitar o acesso à justiça, constitucionalmente garantido no art. 5 graus, XXXV. A própria Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais, assim prevê, em o art. 3º, a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Além de não autorizar aprofundamento da instrução, o rito sumaríssimo é caracterizado pela inexistência de recursos das decisões interlocutórias, devendo a parte eventualmente prejudicada, inclusive com indeferimento de determinado meio de prova admitido, vir a atacar a matéria tão somente por ocasião do recurso inominado. Art. 41 da Lei N. Graus 9.099/95. Vigora perante o juizado especial cível o denominado princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, de modo que estas não comportam recurso de agravo de instrumento, daí não advindo qualquer prejuízo por não incidir em relação a estas o instituto da preclusão. Em razão da razoável acolhida pela comunidade jurídica do rito sumaríssimo a partir da Lei N. Graus 9.099/95, foi publicada a Lei N. Graus 1025920001 para a criação dos juizados especiais federais respeitando-se a lógica dos juizados, mas com algumas adaptações diante das demandas que correm na Justiça Federal. A criação dos JEFS veio para agilizar a tramitação dos processos movidos especialmente contra o INSS, que é o grande réu nesse tipo de demanda, juntamente com a União Federal. O procedimento, para causas de até 60 salários mínimos, e não de 40 como no JSE, é do tipo sumaríssimo, projetado para que tenha o trânsito em julgado em período curto. Trata-se, pois, de iter direcionado ao atendimento do jurisdicionado, propiciando rapidez no trâmite processual e eliminação de formalidades do processo comum, VG, afastando o reexame necessário, a ação rescisória e instituindo a igualdade de prazos. A instalação pioneira do processo eletrônico, na Justiça Federal, também veio nesse mesmo diapasão, concretizando o direito à duração razoável do processo buscando acelerar a tramitação dos feitos, eliminando os prazos mortos e otimizando a tramitação regular das demandas. Diversamente do que ocorre no JSE, o entendimento jurisprudencial contemporâneo entende que não há opção pela tramitação do feito no rito comum ordinário, em razão de eventual complexidade da demanda, respeitando o valor da causa, o feito deve seguir necessariamente o rito sumaríssimo, conflito negativo de competência. Causa de valor inferior a 60 salários mínimos. Competência do Juizado Especial Federal. Necessidade de produção de prova pericial. Irrelevância. 1. Se o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, é de se declarar a competência do Juizado Especial Federal Cível para processar a ação. 2. A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência dos juizados especiais federais. Por outro lado, como uma de suas grandes disposições,
aparece a disciplina do art. 11, a determinar que a entidade pública ré deverá fornecer ao juizado a totalidade da documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, acrescentando-a até a instalação da audiência de conciliação. Ora, tal novidade na seara processual, sem dúvida alguma, é de extrema relevância em defesa dos interesses da parte autora hipossuficiente, segurado da Previdência Social, por exemplo, a qual nem sempre possui condições de obter toda a documentação administrativa em poder da entidade pública e que em inúmeras oportunidades se saia prejudicada na lide em razão dessa entidade não juntar todas as informações que estavam em seu poder, notadamente aquelas que não lhe trariam vantagem alguma na prova do direito que estava sendo alegado em juízo pelo jurisdicionado proponente. Seja como for, muito ainda há de ser feito nesse contexto, em que se exige a desburocratização da demanda de menor poder econômico, cumprimento das benéficas disposições legais, inclusive de acordo com os preceitos constitucionais, em favor do cidadão que busca o juizado especial e acesso mais restrito às superiores instâncias pela autarquia recorrente. Aliás, em termos de crítica ao procedimento dos JEFS, causa-nos espécie a quantidade enorme de recursos de uniformização os quais estão previstos no art. 14 da Lei 1025920001. A nosso ver parece realmente incompatível com o rito sumaríssimo, a possibilidade de postergação do trânsito em julgado, a partir do primeiro recurso disponibilizado, sendo que a sequência legal autoriza, em relação às discussões infraconstitucionais, o recurso inominado, o pedido de uniformização regional, o pedido de uniformização nacional e ainda espécie de recurso de reclamação ao Superior Tribunal de Justiça. Isso, sem contar a possibilidade de apresentação de mandado de segurança em relação às decisões interlocutórias graves de primeiro grau na ausência da figura do agravo de instrumento nesse tipo de procedimento. Finalmente, após a criação dos JSS, Lei N. Graus 90991995, e dos JEFS, Lei N. Graus 1025920001, foi estabelecido na Justiça Estadual o desenvolvimento dos juizados especiais da Fazenda Pública, nos termos da novel Lei N. Graus 1215322009. Os juizados especiais da Fazenda Pública, JEFPS, completam o ciclo de criação de órgãos judiciais responsáveis pelo julgamento em ritos sumaríssimos, das pequenas causas e das causas com menor complexidade. Tal sistema foi estruturado de forma muito similar ao sistema dos juizados especiais federais, referindo o art. 2 graus que é de sua competência processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, até valor de 60 salários mínimos. Assim sendo, as observações e mesmo as críticas lançadas ao rito sumaríssimo dos JEFS aqui também cabem, especialmente em relação à compulsoriedade do procedimento no sistema do JSE. Repisemos, a competência não é absoluta, mas no GEFP, no foro onde estiver instalado o juizado especial, a sua competência é absoluta, não podendo a parte autora escolher entre ajuizar no juizado ou na justiça comum. Especificamente quanto ao polo passivo da demanda, observe-se que o legislador delimitou precisamente a capacidade de ser parte, assim, caso a hipótese não se enquadre no suporte fático previsto na lei do rito sumaríssimo para a Justiça Estadual, a causa deve tramitar pelo rito comum ordinário. Por isso, não é possível o INSS,
como autarquia federal, nas causas de competência delegada ou originária como as de acidentes de trabalho, ser réu no sistema dos juizados especiais da Fazenda Pública. Terceira, do procedimento comum previsto no novo CPC/Lei N graus 131052015. Por sua vez, a Lei N graus 131052015, ao constituir um novo Código de Processo Civil para o Brasil, tratou ao fim e ao cabo de pôr um freio na onda reformista direcionada sobremaneira aos interesses do macro-princípio da efetividade. São, realmente, inúmeros os dispositivos legais que dão corpo aos corolários do devido processo legal, na busca de um processo justo e de qualidade com maior possibilidade de participação das partes ao longo do rito, sendo, por outro lado, tolerados determinados equívocos formais, como a ulterior juntada de documentos ao recurso ou a complementação do seu deficiente preparo, a fim de que seja enfrentado o mérito propriamente dito da contenda. Os elementos integrantes da cláusula do due process são vitais para se chegar a uma decisão justa no caso concreto, conferindo legitimidade à sentença estatal a ser pronunciada. Se a existência de um procedimento, por si só, é importante para trazer previsibilidade à demanda, garantia formal a almejar e a conferir organização e disciplina ao feito, também são as garantias inerentes ao devido processo legal, verdadeiros direitos fundamentais das partes no processo, a integrarem o procedimento, garantia material, a almejar e a conferir justiça e paz social no feito. Assim, imprescindível que seja adotado um conjunto de medidas processuais para que se atinja decisão aceitável, não se tolhendo essas medidas em face de uma sumariedade de rito, a estabelecer uma efetividade perniciosa. Trata-se aqui do que a moderna doutrina denomina de racionalidade prática procedimental, em que se verifica uma tendência de retorno ao juízo, ao comprometimento do magistrado com os debates e com a influência real exercitada pelas partes na tomada de decisão pelo agente político do Estado. Nada obstante a efetividade da prestação jurisdicional ser fundamental para o sistema processual, não temos dúvidas de que o complexo valorativo segurança jurídica é parte essencial e primária do sistema projetado pelo novo CPC, voltado para o procedimento comum. Vinculada então às garantias processual constitucionais integralizadoras do due process, apresenta-se a segurança jurídica no sentido de uma certeza maior do direito a ser confirmado ou negado, ou previsibilidade, tanto maior quanto possível, da decisão judicial de mérito a ser tomada. Os primeiros passos do projeto, no formato aprovado de plano no Senado, indicavam para uma predominância do complexo valorativo efetividade, sendo que aos poucos, com o aumento do debate, especialmente na Câmara Federal, notamos a presença de alguns ricos dispositivos que se colocam claramente a favor da segurança, no sentido de se dar não só maior previsibilidade ao rito, mas principalmente determinar uma qualidade maior da prestação jurisdicional, fazendo-se clara a opção pelo enfrentamento do mérito, máximo aproveitamento da lide e, principalmente, aumento do grau de certeza quanto ao provimento final de fundo a ser encaminhado pelo Estado juiz. A redução de determinados formalismos perniciosos, notadamente na esfera recursal, a exigência de contraditório prévio, a obrigação de mais ampla fundamentação das decisões judiciais, a previsão de um acordo de procedimento entre os contendores e a maior liberdade para a produção de provas na fase instrutória, valendo-se as partes de prazos dilatórios, são exemplos muito interessantes nesse sentido.
Alguns retrocessos, é bem verdade, foram verificados no último período no Senado Federal, como notadamente a da inexistência de previsão de agravo de instrumento quando do indeferimento de provas em juízo, e também quando do veto presidencial, especialmente em relação à sustentação oral no agravo interno. De qualquer forma, acreditamos que, em um future próximo, ajustes poderão ser efetuados pelos operadores do direito na exegese do texto aprovado em favor do complexo valorativo segurança jurídica, de acordo inclusive com a Constituição Federal. Enfim, acreditamos que após um longo período de reformas ao CPC/1973 como aquela extravagante que instituiu os ritos sumaríssimos no Brasil, onde a efetividade processual reinou praticamente sozinha, chega-se o momento de permitir maior amadurecimento das disposições tendentes à primazia da segurança jurídica, notadamente nas esferas recursais e probatórias, a fim de serem preservadas e plenamente corporificadas as garantias processo-constitucionais dos jurisdicionados a um processo qualificado e justo, em que se diminuam significativamente as incertezas quanto aos fatos e ao próprio direito a ser reconhecido, rectius, construído, ao longo da tramitação da demanda. Quarta, da valorização da segurança jurídica como mecanismo para reduzir incertezas no procedimento comum pátrio. Evidentemente que um procedimento voltado para a efetividade, celeridade da tramitação da demanda, como foco central na duração razoável da demanda, tende a não a reduzir, em geral, as incertezas objeto do processo. Se aludida à redução, o rito dos juizados especiais não colabora, em grande medida, para a pacificação ou mediante a legitimidade do provimento jurisdicional, colaborando menos, ainda, para a geração de melhores efeitos prospectivos quando frisa-se a formação de um paradigma ou mesmo de um precedente a partir daquele comando judicial fundamentado. O rito dos juizados, na forma como vem sendo executado no país, integraliza significativamente o macroprincípio da efetividade, mas não se presta adequadamente para a redução de incertezas objeto do processo, ainda mais em demandas com carga fática probatória significativa, daí porque vem sendo duramente criticado, ainda mais o modelo dos juizados federais em que não se pode optar pelo procedimento, sendo vinculados ao iter sumaríssimo a todas as demandas com valor econômico inferior a 60 salários mínimos, que abarca um número muito expressivo de demandas em desfavor da União Federal e do Instituto Nacional de Seguro Social. A tentativa de redução da incerteza dos objetos do processo, coloca a segurança jurídica, como mecanismo de redução das incertezas do processo em busca de uma qualificada prestação jurisdicional, com ampla integralização dos corolários do due process, no seu devido lugar, como macroprincípio básico do sistema adjetivo, que tem no procedimento comum o seu iter tradicional, lógico e orientado para a busca de melhores aproximações da verdade e do direito com privilégio de participação tempestiva das partes. Em condições de influenciar eficazmente na tomada de posição pelo Estado juiz, controle pelo diretor do processo da marcha procedimental e do comportamento de boa-fé, objetiva, dos litigantes, evitando excessos que a liberdade dada às partes pelo sistema processual podem desencadear, cooperação estendida para a relação interpartes na tentativa de formalização de acordos de procedimento, a exigir colaboração ou não somente na linha direta de relação da parte para com o julgador da causa e vice-versa. Exigência de completa prestação de jurisdição, principalmente em cognição exauriente, e aumento do risco de sucumbência,
com possibilidade de majoração ex-officio da condenação in honorario sucumbenciais em caso de desprovimento de recursos voluntários nas instâncias ad quem. Esse conjunto de garantias processuais rectius, direitos fundamentais das partes integram o conceito de processo justo, evidentemente mais afeito ao procedimento comum, em que, à luz da disciplina do novo CPC, deve-se oferecer às partes litigantes ampla possibilidade de estabelecerem influência eficaz e sadia no ritmo do feito e na formação de convencimento do Estado juiz, lembrando-se, aqui ainda, as preocupações de Capelletti e Gart e Movra clássicas sobre o acesso, efetivo, à justiça quanto aos riscos de procedimentos modernos e eficientes, no nosso caso, os ritos sumaríssimos dos juizados especiais, abandonarem as garantias fundamentais do processo, essencialmente as de um julgador imparcial e a do amplo e tempestivo contraditório. De fato, já causa constrangimento entre os operadores do direito a forma como vem sendo desconsiderado, não raro, o princípio do contraditório nos juizados especiais, embora a regra geral, e constitucional, do art. 10 graus do novo CPC, que encontraria alicerce na disciplina do art. 5 graus, LIV e LV da CF/88, seria perfeitamente aplicável aos juizados especiais quando refere que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ora, uma suposta opção pela efetividade do procedimento sumaríssimo não pode determinar o descumprimento de comezinhos princípios processo-constitucionais. Mas se assim persistir, com certa condescendência das instâncias superiores do Poder Judiciário que não atuam de forma mais rigorosa no controle dessas decisões judiciais proferidas pelas instâncias inferiores, deve-se ao menos autorizar que seja facultativo a opção por esse rito, autorizando-se que o procurador busque refúgio no procedimento comum, em que amplamente aplicável a disciplina do novo CPC e da própria Constituição Federal. Diga-se, por derradeiro, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça voltou a tratar do tema do contraditório prévio, reforçando a importância da disciplina contida no art. 10 graus da Lei N. graus 131052015 para o procedimento comum, trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor, nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada a decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. O novo sistema processual impôs aos julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial.
E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador. O processo judicial contemporâneo não se faz com protagonismos e protagonistas, mas com equilíbrio na atuação das partes e do juiz de forma a que o feito seja conduzido cooperativamente pelos sujeitos processuais principais. A cooperação processual, cujo dever de consulta é uma das suas manifestações, é traço característico do CPC/2015. Encontra-se refletida no art. 10, bem como em diversos outros dispositivos espraiados pelo Código. Em atenção à moderna concepção de cooperação processual, as partes têm o direito à legítima confiança de que o resultado do processo será alcançado mediante fundamento previamente conhecido e debatido por elas. Haverá afronta à colaboração e ao necessário diálogo no processo, com violação ao dever judicial de consulta e contraditório, se omitida às partes a possibilidade de se pronunciarem anteriormente sobre tudo que pode servir de ponto de apoio para a decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício. Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 209. Não se ignora que a aplicação desse novo paradigma decisório enfrenta resistências e causa desconforto nos operadores acostumados à sistemática anterior. Nenhuma dúvida, todavia, quanto à responsabilidade dos tribunais em assegurar-lhe efetividade não só como mecanismo de aperfeiçoamento da jurisdição, como de democratização do processo e de legitimação decisória. Cabe ao magistrado ser sensível às circunstâncias do caso concreto e, prevendo a possibilidade de utilização de fundamento não debatido, permitir a manifestação das partes antes da decisão judicial, sob pena de violação ao art. 10 do CPC/2015 e a todo o plexo estruturante do sistema processual cooperativo. V. Considerações finais. Não obstante as peculiaridades, e as próprias vantagens que cada iter procedimental oferece, certo que à luz da disciplina do novo CPC, Lei N. Graus 131052015, devemos repensar a dualidade existente entre o procedimento comum e o procedimento dos juizados especiais, reconhecendo o direito da parte que ingressa em juízo em escolher o procedimento adequado à sua causa, sugerindo ainda que especialmente em demandas com carga fática probatória significativa, opte-se pelo procedimento que ofereça melhores condições de formação do processo justo com redução de incerteza sobre a verdade e o direito e melhores condições de pacificar o conflito gerando consistentes efeitos prospectivos, relegando-se para causas de efetiva menor complexidade e ou já fixadas pela jurisprudência como precedentes, o procedimento sumaríssimo, dentro dos limites do valor da causa já definidos em lei. Nesse contexto, valoriza-se a segurança jurídica projetada pelo novel diploma adjetivo pátrio, em que se busca reforçar os direitos fundamentais das partes, em ambiente político-cultural de processo constitucional, com direito especial ao contraditório mesmo em matérias apreciáveis ex officio, à produção de provas, à flexibilização procedimental e aos prazos dilatórios, a redução dos formalismos excessivos ou perniciosos que comprometem inadvertidamente a substância, a fundamentação completa das decisões judiciais, inclusive as interlocutórias,
e ao duplo grau de jurisdição.